Abra comigo a tua Bíblia. Evangelho de Lucas. Capítulo 13. Ei. Vamos ler do 1 ao 9. Ei, glória a Deus. Excelente. Minha voz ficou até mais bonita. Né? Uma honra poder usar esse microfone aqui. Amém. Vamos ler o texto, querido. Eu não quero cometer o mesmo erro que eu cometi na última vez que eu estive pregando, né? Pedi à igreja para abrir o texto, fiquei de frente para ele, fiz a introdução, preguei. Como o texto era muito conhecido, a gente foi contando a história e a gente acabou não lendo o texto, né? Lucão me mandou um zap assim que chegou em casa, dizendo: você está ligado que você não leu o texto, né? Eu falei: não li? Ele falou: não. Eu falei: caramba, isso nunca aconteceu. Esse talvez seja um dos problemas de a gente querer pregar um texto conhecido e a gente acaba trabalhando no automático, Rairo, no automático. Mas vamos para o texto, para a gente não cometer mais esse erro. O texto diz o seguinte, Lucas 13, do 1 ao 9. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes, contaram a Jesus que Pilatos misturará o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizavam. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. No entanto, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Contudo, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, cantou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu: Senhor, deixe por mais 1 ano, e eu cavarei o redor dela e adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte-a. Pai, nós queremos, ó Pai, pregar somente a Tua palavra, Deus. E para isso, Deus, não permite nenhum sofisma. E para isso, Deus, nós entendemos que a Tua palavra, ela é muito mais importante que o pregador. Então, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo ministre mais uma vez aos nossos corações. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus tem um convite muito especial para a sua igreja. Deus tem um convite muito especial para mim e para você, essa noite e todos os dias da nossa vida e da nossa caminhada. Deus te trouxe aqui. Ei. Deus te trouxe aqui, querido. E eu quero falar muito nessa noite sobre esse convite muito especial que Deus tem para a humanidade, que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Eu sei que quando vira o ano é muito comum, é comum demais. Os pregadores, os pastores, aqueles que são influência, aqueles que talvez tenham um canal relevante ou com muitos seguidores, de nesse período do ano, sempre querer trazer uma palavra onde que se tem muitos conselhos para que o seu ano de 2024 seja um ano maravilhoso. Para que o seu ano que está se iniciando com muitos conselhos que eles se colocam à nossa disposição. E se nós fizermos todos aqueles conselhos, nós teremos um ano brilhante,
um ano de muita prosperidade, de muita bênção. E é claro que quando a gente às vezes está no Instagram, está em algum lugar e a gente está passando, e aí de repente vem um anúncio desse, dá vontade, porque todos nós queremos um ano maravilhoso, todos nós queremos um ano abençoado. E eu tenho hoje um conselho que não é meu, mas é um conselho do Evangelho de Jesus Cristo. E o conselho do Evangelho de Jesus Cristo, para nós vivermos uma vida bem, uma vida próspera, para que o nosso ano de 2024 seja um dos melhores anos da nossa vida. O convite dele muito especial que ele tem para mim e para você todos os dias é: arrependa-se. O texto que nós acabamos de ler fala sobre uma parábola. E Jesus, quando conta dessa parábola, ele fala de uma parábola de uma figueira que foi plantada numa vinha. E que essa figueira não estava dando fruto. Havia passado 1 ano, havia passado 2 anos, havia passado 3 anos. E essa figueira não tinha produzido nela, momento algum, frutos. E essa figueira, para a gente entender, ela está plantada numa vinha. E para a gente entender um pouco sobre vinha e a figueira, porque são coisas diferentes, a vinha, ela não pode ser plantada em qualquer solo. A vinha, para dar bons frutos, ou para ela frutificar, ela precisa ter um solo muito bom. Não é todo solo que você pode plantar a vinha. É por isso que talvez você fale assim: caramba, lá na Argentina, caramba, lá na Itália, tem os melhores vinhos, as melhores vinhas. Por quê? Porque está ligado ao solo e à climatização. Então a vinha, para a gente entender, ela não pode ser plantada e ela não sobrevive em qualquer solo. Já a figueira, ela não tem essa frescura. Em qualquer solo, ela consegue viver e dar fruto muito bem. Agora para pensar comigo. Essa figueira está plantada onde? Numa vinha. E a vinha, para ser plantada, ela precisa de quê? De um bom solo. Então essa figueira, ela está plantada num excelente solo. Passou o 1º ano, passou o 2º ano, passou o 3º ano, e essa figueira não está dando o quê? Fruto. Sendo que ela está no melhor solo. E ela não produz frutos, estando no melhor solo. Muitas das vezes, querido, você vai estar inserido em lugares maravilhosos. Muitas das vezes você vai estar numa igreja muito estruturada. Muitas das vezes você vai estar num trabalho maravilhoso. Mas você não vai dar fruto. E é isso que a gente precisa entender, de que fruto Jesus está falando a respeito dessa figueira que não está produzindo. E para a gente entender qual é esse fruto, se a gente só lê a parábola, a gente não vai entender de que fruto que Jesus está falando. É por isso que a hermenêutica tem 4 regras. E a primeira regra é contexto. A segunda regra, não mais importante, mas também importante, é contexto. E a terceira regra também não pode ser deixada de lado, porque é contexto. E a última e a 4ª regra também é contexto. Então vamos para o contexto, para a gente entender que fruto é esse que Jesus está falando a respeito dessa figueira. E aí quando nós vamos para o contexto, Jesus está dizendo: olha, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturará o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizavam. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Ele diz: não, eu digo que não. No entanto, se não se arrependerem, perecerão. De que fruto Jesus está falando da figueira? Só olhar para o contexto: arrependimento. A figueira não estava produzindo o quê? Frutos de arrependimento. E aí, querido, nós precisamos entender o que é o Evangelho. É isso que nós precisamos entender. De tantas teologias que vem surgindo, e que vem se consolidando, e que vem confundindo o Evangelho de Cristo, e que tenta se infiltrar, e muitas já se infiltraram em muitas igrejas.
como a teologia da libertação, a teologia da prosperidade. Aqui, há 2000 anos atrás, os discípulos estão trabalhando a teologia deles, da mente deles. Ô Senhor, esses galileus, eles sofreram isso porque eles eram mais pecadores, porque eles cometiam mais pecado que todo mundo, porque os pecados deles eram coisas absurdas, que não teriam perdão, por isso que eles sofreram isso. Eles estão trabalhando justamente a questão de que a teologia da prosperidade muitas vezes trabalha. Que tudo que acontece na nossa vida, seja ela no material, sempre está envolvido aquilo que nós estamos fazendo. E qual é a resposta de Jesus? Jesus quebra essa ideia, dessa teologia dos discípulos. Ei, não é isso. A mesma coisa acontece com o cego de nascença. Os discípulos chegam a Jesus. Ele está assim por quê? Foi os pais dele ou ele que pecou? Então, para a cabeça do discípulo, na teologia deles, aquele cego que nasceu cego, aquele homem que nasceu cego, ele está daquela forma porque ou o pai pecou ou foi ele que pecou. Jesus falou, não, nenhum dos dois. Então Jesus quebra alguns conceitos de teologias que são criados, que o homem cria com seus achismos e muitos outros maldosamente, para trazer uma questão de benefício financeiro. Porque quando você vai pegar, querido, todas essas teologias, seja da libertação, seja da prosperidade, seja a mais atual que está agora, que é a teologia do coach. E deixa eu dizer algo aqui para você, eu não tenho nada contra coach. Eu não tenho nada quem trabalha como coach. Coach é uma profissão. Isso eu quero que você entenda. Coach é uma profissão, eu não tenho nada contra a profissão coach, como é qualquer uma outra. Eu não tenho problema com isso. A dificuldade que eu tenho é quando eu vejo pregadores deixando de pregar o evangelho genuíno para querer colocar o homem no centro. Deixa de pregar aquilo que deve ser pregado para trabalhar no ego das pessoas. Que é justamente o que Satanás foi fazer com Adão e Eva lá no jardim. Quer ter o ser humano, trabalhe no ego dela, para você ver se ela não vai te amar, se ela não vai gostar de você. Mas quando você vai ver todas essas estão envolvidas a um Deus, Mamon. Quando você vai ver as pessoas por trás dessas teologias, elas estão ficando ricas. Elas estão, se enriquecendo com o dinheiro daqueles que têm uma necessidade, que está em busca de uma cura, que está em busca, de uma bênção, que está em busca de uma prosperidade. Aí muitos vão e clicam lá no Saiba Mais, clicam e vai. Quando você vai ver, é curso. Quando você vai ver, vem cá, parcela em tantas vezes. Que isso? Que evangelho é esse? Que para você se dar bem, para você ter uma vida, uma vida boa diante de Deus, você precisa ficar gastando milhões. Como a teologia da prosperidade. Vem cá, querido, vem, você tem que ofertar, você tem que dar o seu carro, você tem que dar o seu melhor, senão você não é abençoado. É só você parar para pensar, querido. Se você tem R$2 para ofertar hoje, você já foi abençoado. Você não precisa dar para você ser abençoado, não é essa a motivação correta. Se você tem R$10 hoje para ofertar na igreja, você não pode ofertar esses R$10 da forma seguinte, eu vou dar os R$10 para Deus me dar 20, não. Você tem que ofertar com gratidão, dizendo, olha, se eu tenho R$10 hoje que eu posso ofertar, isso significa que eu já fui abençoado. Se eu já tenho, é porque Ele já me abençoou, Ele já me guardou, Ele já me deu condições de ter. Então eu já sou abençoado. Mas os caras invertem. Os caras invertem com uma facilidade. Eles vão na necessidade do homem. Eles vão lá na necessidade do homem. Eles vão lá no desespero do homem. E aí, queridos? Jesus está falando sobre arrependimento. E a gente precisa entender isso. O evangelho não é autoajuda. O evangelho não é colocar o homem no centro. O evangelho não é massagear os nossos egos. Isso não é o evangelho. A gente precisa entender isso. Quando a gente vai para a primeira mensagem de João Batista, está em Mateus 3, 1 e 2. Olha a primeira pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se,
pois o reino dos céus está próximo. A primeira mensagem de João Batista não foi: olha, voa, vai lá lindão, vai lá lindona, esse é o teu ano, vai lá, eu estou vendo bênçãos para você nesse ano. A primeira pregação de João Batista é: arrependam-se. Olha, vamos agora para a primeira mensagem, para a primeira pregação de Jesus Cristo. Vamos para Mateus 4. No capítulo seguinte, após Jesus passar 40 dias no deserto, jejuando, vencendo a tentação, no versículo 17 vai dizer a primeira pregação de Jesus. E a primeira pregação de Jesus, em Mateus 4,17, diz: a partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Lucas 5,32, Jesus vai dizer: olha, eu não vim chamar o justo, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 3,8, Mateus 3,8, a gente vai ver João Batista dizendo para os fariseus: vocês querem ser batizados assim, dessa forma, sem arrependimento? Não. Ele diz: primeiro, deem frutos, na parte A, deem frutos de arrependimento. Isso é o evangelho, igreja. Isso é o evangelho verdadeiro. Nós precisamos entender qual é a nossa condição. E toda vez quando nós entendemos qual é a nossa condição, nós precisamos entender que nós precisamos nos arrependermos. A reforma protestante, Lutero, são 95 teses, 95 teses. Olha a primeira tese, olha qual é a primeira tese que Lutero trabalha. Não é voa lindão, não é vai lá bonitão que esse ano é maravilhoso, vai lá porque as bênçãos de Deus vão acontecer na tua vida. A primeira tese que Lutero trabalha é que o arrependimento tem que ser constante na vida do crente. A primeira tese de Lutero é arrependimento. Como que a gente pode querer pensar ou imaginar que o evangelho é uma outra coisa, a não levar o homem a se arrepender? Isso é o evangelho. A gente precisa entender que o que é arrependimento? O que é de fato arrependimento? O que é arrependimento? A gente vê o que é arrependimento com Zaqueu. Ali com Zaqueu a gente vê o que é arrependimento. Zaqueu vira para Jesus e ele diz: olha, eu vou pegar metade dos meus bens, eu vou doar aos pobres. E se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O arrependimento não é somente você parar de fazer aquilo. O arrependimento não é só parar. Não, vou parar de fazer isso. Por isso que muitas das vezes você para e volta a fazer, para e volta a fazer, para e volta a fazer. Isso já aconteceu na tua vida? Não, isso aqui eu preciso parar. E tu para por um tempo, mas depois tu volta. Porque parar é parar de frente àquilo que você já vivia, que você sabe que não tem que fazer. Tu para. Aqui eu parei. Aqui está aquilo que eu não preciso fazer. Aquilo está aquilo que desagrada o coração de Deus. Vou parar de fazer. Parei. Só que o que eu parei de fazer está onde? Está muito próximo de mim. Está me tentando o tempo todo. Isso não é arrependimento. O arrependimento ele precisa além de parar. Ele precisa ter a metanoia, ele precisa ter a mudança de mente. E quando há a mudança de mente, você vira, você começa a andar para outra direção. Você começa a se afastar daquilo que você estava fazendo. Isso é arrependimento. O arrependimento não é somente parar. É o que o carcereiro faz com Paulo e com Silas. Ele dá uma coça em Paulo e Silas, Atos 16. Dá uma coça bonita. E aí depois quando aquele sobrenatural das cadeias, a conversão do carcereiro, a casa toda se converte. O que o texto vai dizer? Qual é a ação, qual é a atitude daquele carcereiro que deu uma coça em Paulo, em Silas, arrependido, convertido, agora salvo? Qual é a atitude que ele tem? O texto vai dizer que ele chega para Paulo e Silas e começa a lavar e a limpar as feridas da que ele fez. Isso é arrependimento. É virar para as pessoas que você machucou no ano de 2023 e não é falar: agora eu não vou fazer mais. Me desculpa aí, foi mal, perdão. Não, é você reparar o que você fez. O que eu posso fazer para reparar esse dano?
A gente precisa entender isso. O que é arrependimento? A gente precisa entender que existem 2 tipos de arrependimentos. O primeiro é o arrependimento que nós conhecemos como atrição. O que é o arrependimento por atrição? É o arrependimento onde que você se entristece, você se lamenta pela perda de algo. Você fez algo errado, você pecou, aquilo trouxe uma consequência, mas você não se arrepende, você não está arrependido pelo teu ato. Você está arrependido porque aquela consequência aconteceu algo. Por causa que você tomou aquela atitude, você deixou de ganhar, ou você perdeu algo. Aí você, na verdade, você está arrependido porque, caramba. Ou se não, o que é arrependimento por atrição? É que você faz, a consequência vem, tu começa a ficar com medo. Caramba, isso aqui vai acabar com o meu casamento. Caramba, isso aqui vai acabar com o meu ministério. Caramba, isso aqui vai me levar para o inferno. Isso é arrependimento por atrição. Você, momento algum, você está arrependido pelo teu ato. Momento algum, você sente o ato que você fez e você fica arrependido pelo ato. Não, você está arrependido porque que vai acontecer. Ou porque você perdeu uma bênção, ou porque você está com medo que vai acontecer uma tragédia com a sua vida. A gente vê isso com Esaú, Gênesis 27, a partir do versículo 30. É só você ver lá a história. Esaú, ele não tem um arrependimento genuíno. Esaú não tem um arrependimento profundo. O arrependimento de Esaú é que ele fala assim, ele se entristece, ele se lamenta pela bênção da primogenitura que ele perdeu. Isso não é arrependimento genuíno. Isso não é se arrepender. E isso nós conhecemos como atrição. Ou seja, um aspecto de um arrependimento falso. Não há um arrependimento genuíno nessas ações. Não há um arrependimento genuíno nessas ações. E aí, para a gente entender, existe um outro tipo de arrependimento, que é o arrependimento por contrição. E como é que é o arrependimento por contrição? O arrependimento por contrição é o arrependimento verdadeiro. É o arrependimento genuíno. É o arrependimento que você sente que você ofendeu a Deus. Você não está preocupado mais que se perdeu a bênção ou se vai para o inferno. A sua preocupação é, caramba, eu ofendi a Deus. Eu ofendi a Deus. Não foi o pastor, não foi o líder dos jovens, não foi o líder de louvor. Eu ofendi, foi a Deus. Eu cometi algo grave contra Deus. Esse é o arrependimento de contrição. Quem que a gente pode pegar como exemplo, que mostra isso muito claro para a gente? É claro que a maioria aqui já pensou em Davi. Não tem como não ser Davi. Não tem como ser Davi. Salmo 51. O que é aquilo? Que ensinamento é aquele que Davi nos deixa? Aquele louvor do diante do trono. Tem quantos anos? 17, 18? Tu não deve ter nascido, deve ter uns 20 anos esse louvor. Aquele louvor descreve o sentimento de Davi ao pecar, adulterar, ao profeta chegar até ele, todo aquele processo que a gente conhece, que ele tentou ocultar, que ele tentou esconder. Mas aquele louvor, como é que ele retrata? Quando você lê o Salmo 51, como é que aquele louvor diante do trono retrata o sentimento que Davi estava para com Deus, e a sinceridade, o modo sincerão que ele ligou diante do Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, se tu olhar aqui para dentro de mim, não vai encontrar nada de bom. Mas eu tenho um desejo. De quê? De continuar a mesma vida? Não. Eu tenho um desejo de ser transformado. Eu preciso do seu perdão. Se arrepender é isso. É sentir que você ofendeu a Deus. E você implora, você clama: Deus, me perdoa.
Me perdoa. É justamente o sentimento de Davi, quando a gente olha no Salmo 51, ele o tempo todo ele fala: Senhor, me limpa, me lava, Senhor, me purifica, Senhor, desde o meu nascimento eu já nasci pecador. Ele tem a consciência. Davi sai do modo da subconsciência e aí ele passa a viver o modo da consciência. O que nós precisamos entender? A maioria das pessoas, entenda isso aqui algo, a maioria das pessoas vive, 90% da maioria das pessoas vive no modo subconsciente. Então, 90% do que você faz no dia, 94% do dia que você faz é no seu subconsciente. O que é o subconsciente, Marcelo? É tudo aquilo que tu vai fazendo no automático. Não é na tua consciência. É no seu modo automático. Você vai fazendo tudo no modo automático. Você está vivendo no modo automático. A sua vida está no modo automático. Só que aí Davi aqui, depois que ele tem esse encontro com Natan, ele sai do modo automático e ele vai para o modo da consciência. E é aqui que a gente precisa chegar. É aqui que o homem precisa chegar. Quando o homem liga o modo consciência para parar para entender quem ele é. Que ele não é esse super-homem que muitos dizem, que massageia o ego, e aí quando ele olha para dentro dele como Davi olhou, aí o modo consciência vai dizer: Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, não tem nada de bom dentro de mim, Deus, Senhor, por favor, me perdoa. Mas se a gente ficar vivendo no modo do subconsciente, filho, a gente nunca vai ter essa consciência. A gente nunca vai conseguir olhar para a gente e ver tantas coisas que a gente precisa parar de fazer, tantas coisas que a gente tem que deixar de fazer, que a gente não faz, tantas coisas que vira ano, mexe ano, vira ano, não, vou parar de fazer isso, vou parar aqui, para um pouquinho e volta. Você sabe por causa de quê? Você sabe por causa de quê? Isso aqui já foi falado aqui já várias vezes no ano de 2023, em várias mensagens, para quem estava ligado. Eu já falei sobre isso. Pastor Luciano já pregou sobre isso. Você sabe por causa de quê? Porque nós somos movidos. Nós nos movemos mais pelo aquilo que nós gostamos e amamos do que pelo aquilo que nós sabemos. Então tem muita coisa que a gente sabe que é errado, mas por a gente gostar muito, por amar, por ter paixão, você sabe que é errado, mas você faz. A gente dá o exemplo mais simples. O exemplo mais simples para isso, a gente sempre dá da Coca-Cola. A gente vê todo mundo falando que a Coca-Cola faz mal. Que a Coca-Cola faz mal. Você vai nas festas de aniversário, você sei que você sabe. Tem médicos falando que se tomar um copinho daquele 200 ml, para o teu organismo voltar, olha só, hein? Para o teu organismo voltar a estar no estágio ok, você precisa tomar mais 21 copos d'água. Aí o que o refrigerante faz? Você toma o primeiro, o gás da Coca-Cola te dá aquela empanzinada, né? Tu fica, não sei o quê. Eu já sou empanzinado sim, não precisava nem fazer isso aqui, né? Era só ficar normal. Era só ficar normal que eu já estou gordinho. Né? Dá, né? Só que o gás passa, na hora que começa a te dar mais sede, mas você quer ficar tomando a coca e está acabando contigo. E aí os médicos falam que para cada copinho você precisa de 21 copos d'água. Então, ou seja, caramba, isso faz mal para o organismo. Mas você sabe, mas você bebe por quê? Cara, eu gosto muito. Pô, geladinha? Pô, desce como? Né, Hugo? Coca-Cola geladinha desce, pô, desce bonito. Então, você faz por quê? Você conhece, você tem o conhecimento que isso não faz bem, mas você faz porque você gosta, porque você ama, porque você tem paixão. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Querido, para a gente entender. Tem muita coisa que você fala assim, olha, eu preciso mudar. Eu vou me esforçar para parar com isso. E aí você não consegue. Na verdade, você está auto-sabotando. Você sabe por causa de quê? Porque, na verdade, você não se esforça. Tem muita coisa que a gente fala assim, não, esse ano eu vou mudar. Aí não muda. Você sabe por causa de que você não muda? Não, eu vou me esforçar para mudar. Eu vou me esforçar para fazer diferente. Só que isso já é uma frase que você absorveu para dentro de você, que está te auto-sabotando. Porque, na verdade, nós não deixamos de fazer muita coisa, não é porque nós não nos esforçamos, é porque, de fato, nós não queremos. É isso. Não tem enrolete aqui. Não tem enrolação. Tem muita coisa que a gente não deixa de fazer, não é porque, não, mas eu te juro,
Eu juro que eu faço o maior esforço. Eu juro que nesse ano está lá no meus propósitos. Eu deixar de fazer isso, eu vou me esforçar. Eu juro. Mas no seu consciente mesmo, você sabe que você não quer. É por isso que você não muda. É por isso que muitas coisas você não faz, porque você não quer. A nossa mente briga com o nosso coração direto, gente. Você já reparou que tem coisas no nosso coração que a gente não consegue dar controle. A gente não consegue mais dar ordem, a gente não consegue mais mandar. Tem tanta gente que se apaixonou por tantas outras pessoas, mas se apaixonou, mas ama tanto. A outra pessoa sacaneia, faz o que quer. Meu irmão, não sei o que, tu olha assim e aí... Não, eu vou me esforçar para esquecer que eu não quero mais ela. Aí você... não consigo. Como é que você não consegue? É que você não quer. É diferente. Como é que nós não conseguimos? É porque nós não queremos. Nós já temos paixões no nosso coração. Nós já temos já gostos que nos movem. Nós somos movidos por muitas paixões e por muitos amores, de muitas coisas que nós já experimentamos, que passou a ser uma liturgia na nossa vida, que nós não conseguimos largar. Então, muitas das vezes a nossa mente, o nosso conhecimento fala, eu preciso largar, eu tenho que parar com isso. E a gente não para, por quê? Porque a gente é apaixonado por aquilo, porque a gente ama aquilo. Aí a gente fica nos auto-sabotando. Não, vou me esforçar, vou me esforçar. Esforçar nada, você não quer. E aí, Davi me ensina algo lindo. Davi me ensina algo aqui que se você quiser essa noite, Deus vai fazer no meu coração e no seu coração. Aliás, Deus vai fazer nas nossas vidas. E só depende de nós. Se nós quisermos essa noite, Deus vai fazer uma cirurgia aqui. Deus vai fazer uma cirurgia para todos aqueles que quiserem, que quiser ter de fato um ano de 2024 diferente, de base, de arrependimentos contínuos. E que talvez, porque o coração já se contaminou por tantas paixões, por tantas situações que o teu coração ama fazer aquilo, a tua oração tem que ser que nem a de Davi. Qual é a oração de Davi no Salmo 51, no verso 10? Ele diz, cria em mim, Senhor. Ou em outras traduções, cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. O teu coração não consegue mais obedecer à sua mente, porque ele já está contaminado por muitas paixões, por muitos amores, por muitas contaminações que você já experimentou, que você já tratou como uma liturgia na sua vida e você não consegue se libertar, você não consegue mais parar com isso. Eu quero dizer algo para você, Deus te trouxe aqui para te dar essa palavra, dizendo, Ele pode fazer uma cirurgia, como Ele fez em Davi. Davi está pedindo o seguinte, ó Senhor, cria em mim um coração novo. Entenda o seguinte, o verbo que Davi está usando aqui, a palavra que Davi está usando aqui para criar, é a mesma de Gênesis 1, bará. E para você entender esse bará, esse criar de Gênesis 1, é criar do nada. Então Davi, querido, ele não está dizendo, Senhor, a partir desse coração corrupto, desse coração que já tem muitas paixões, desse coração que está contaminado, a partir dele, transforma, Senhor, muda. Não, Davi está dizendo o seguinte, Senhor, a partir do nada, não é a partir desse coração, porque não tem nada de bom nele, não tem nada que presta nele. Eu quero de fato um coração do zero, eu quero um coração do nada, do nada. Ele usa o mesmo verbo que está lá em Gênesis 1, bará, que é criar do nada. Ele não está pedindo para mudar, ele não está pedindo para transformar. E se você quer de fato que 2024 você consiga de fato parar de fazer as coisas que você tanto quer, que atualmente quer, mas que você não consegue mandar no teu coração, Deus te trouxe aqui, querido. Deus te trouxe aqui, querida, para dizer, ó, com esse coração você vai continuar cedendo. Mas se você deixar, eu tenho um novo coração para você. E a partir desse novo coração, o que você precisa fazer é tratar novas
liturgias. A partir desse novo coração, não ame mais o pecado, ame o Senhor acima de todas as coisas. A partir desse coração, não ame mais as redes sociais, o Facebook, o Instagram. Ame a minha palavra e passe a ganhar mais tempo com ela. A partir desse novo coração, entenda isso, para de viver os subornos que você vive nessa vida, que você se contaminou. A partir desse novo coração, crie novas liturgias, que vai fazer você se apaixonar, que vai fazer você amar, e aí você vai parar de fazer outras coisas, porque agora o teu coração não ama mais o pecado, porque agora o teu coração não ama mais as coisas erradas, porque agora o teu coração não ama mais aquilo que você experimentou, porque agora a partir do zero você vai criar uma nova liturgia, onde que o teu coração vai amar a Deus acima de todas as coisas. Ah, querido, fica de pé, quero muito orar por você. Meu tempo está acabando, e como eu disse, esse ano eu não passo nenhum tempo mais. Aqueles discípulos ali, a igreja do Senhor muitas das vezes trata assim. Eles são mais pecadores. Eles são mais pecadores, né? Por isso que está passando por isso. É muita teologia, muitas das vezes, de muitas pessoas dentro da igreja. De sempre estar apontando o dedo para o outro, para dizer que o outro é mais pecador. E Jesus está dizendo o seguinte, olha. Jesus disse o seguinte. Jesus disse que não era por causa disso, que um é mais pecador que o outro. O que leva as pessoas para o inferno não é questão de ser um mais pecador que o outro, porque Paulo vai dizer em Romanos 3, 22, 23, que todos pecaram. Todos pecaram. Não tem, as pessoas lá do mundo, lá de fora, são mais pecadores. Paulo vai dizer, olha, todos pecaram. Só que o que Jesus está dizendo é o seguinte, só que se não houver arrependimento, todos perecerão. Se não houver arrependimento nosso, é isso que Jesus está dizendo, todos perecerão. Os de dentro, os de fora, os do lado, os de cima, os de baixo. Se nós de fato estamos dispostos a vivermos o ano da frutificação, a gente precisa entender que sem frutos de arrependimento não há frutificação. Sem arrependimento não há frutificação. Eu quero muito orar pela tua vida. Eu quero muito orar por você. Eu quero muito orar por você que entrou aqui. Meu desejo é que essa palavra, ela não seja somente uma palavra, mas que de fato, ela traga transformação na minha vida e na sua vida. Que de fato, esse arrependimento não seja somente um ato, mas ele seja uma caminhada contínua. Contínua. E eu quero muito orar pela tua vida. Talvez você entrou aqui. E eu não quero perguntar para você se você quer aceitar Jesus. Porque se você entendeu a mensagem que foi pregada, se você entendeu que nós que somos pecadores, se você entendeu que quando nós olhamos para dentro de nós, assim como Davi olhou, não tem nada de bom em nós, como que após uma mensagem dessa, eu vou perguntar para você se você quer aceitar Jesus? Diante de uma mensagem dessa, é nós que temos que perguntar para Jesus, Senhor, o Senhor nos aceita dessa forma. O Senhor me aceita dessa forma. Mas eu não quero continuar vivendo dessa forma.
Eu quero muito nessa noite ser aceito por Ti, mas eu quero que o Senhor faça essa cirurgia na minha vida, me dando um coração novo, para que eu tenha uma vida nova, para que eu venha viver diante de Ti, Senhor. É sobre isso. Se você quer esse coração novo, quer que Jesus te entregue esse coração novo, para você viver uma vida com Ele. Eu só quero orar por você. Se você quer, levante essa mão de onde você estiver. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero esse coração. Eu quero esse coração, Senhor. Se você quer esse coração, se você quer que Deus faça e te dê um coração novo, eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você levante essa mão de onde você estiver. Que eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bota a mão no teu coração, querido. Quero muito orar por você. Bota a mão no teu coração se você deseja sair daqui com o coração conforme tu cantou, igual o teu, Senhor. Um coração puro, como Davi pediu. Bota a mão no teu coração e vamos fazer essa oração junto. Pai, nós reconhecemos, Deus. Nós reconhecemos o quão pecadores somos, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, que muitas das vezes, ó Pai, nós ouvimos, ó Pai, as paixões dos nossos corações, ó Deus. E nós queremos sermos, ó Pai, assim como Davi, sinceros diante do Senhor, ó Pai. Nós, Pai, não queremos, ó Pai, de maneira alguma, de forma alguma, ó Pai, queremos nos auto-sabotar, ó Pai, sabendo que o Senhor não é possível enganarmos Deus. Então, para que, ó Pai, chegarmos diante de Ti, ó Pai, e não sermos sinceros diante do Senhor, do que real, ó Pai, acontece dentro de nós, do que real, ó Pai, são as paixões e os gostos, ó Pai, dos nossos corações. Se o Senhor sabe, ó Pai, as nossas inclinações, Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, cria em nós, ó Deus, um coração puro, ó Pai. Deus, o Teu Evangelho, ó Pai, a Tua Palavra, reunimos no Teu nome, ó Pai, cultuarmos a Ti, ó Pai, não pode ser somente, ó Pai, encontros, ó Pai, aonde que nós entramos, aonde que nós chegamos aqui, ó Pai, e aonde nós voltamos para nossas casas, da mesma forma, ó Pai, que nós chegamos aqui, Deus. O Teu Evangelho verdadeiro, ó Pai, a Tua Palavra, ó Deus, ela nos confronta, ó Pai, a nos arrependermos, ó Pai, a nos renunciarmos o pecado, ó Deus, a vivermos uma vida, ó Pai, íntegra. Esse é o Teu Evangelho, ó Deus. Nós não queremos entrar aqui, ó Pai, cultos após cultos, ó Pai, e não haver, ó Pai, na nossa vida, ó Pai, transformações, ó Deus, porque a cada encontro, Deus, que nós temos contigo, ó Pai, o Senhor nos limpa, o Senhor tira de nós algo ruim, Deus. E é por isso, ó Pai, que nós queremos, ó Pai, a cada dia nos mantermos, ó Pai, esse relacionamento com o Senhor, ó Deus, porque a cada dia que o Senhor nos limpa, a cada dia que o Senhor arranca de nós, ó Pai, aquilo, ó Pai, que não presta, a cada dia, ó Pai, que nós nos arrependemos, nós estamos a cada dia, ó Pai, parecendo mais com o Senhor Jesus. Ah, Pai, que não seja uma palavra, Deus, que nos deixa vivermos esse ano da mesma forma e da mesma maneira, Deus. Que os primeiros frutos, ó Pai, desse ano de 2024, que possamos, Deus, produzirmos juntos nesse lugar, que sejam frutos de arrependimento. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém e amém.